Antes de mais nada, vamos fazer o quê? Vamos orar. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma aula, Senhor. Obrigado, Senhor, porque como nós cantamos aqui, nós somos apaixonados por Ti, Senhor. Então, dança conosco essa noite, Senhor Jesus. Passeia por essa aula, Senhor. Passeia por cada casa, Senhor, cada mente, cada coração, Senhor, que se debruça diante das Escrituras, que anseia por mais de Ti, Senhor, que precisa desesperadamente, Senhor, de um nível mais profundo de relacionamento contigo. Obrigado, Jesus, porque é isso que nós buscamos aqui hoje, Senhor, nos aprofundar nesse relacionamento, Senhor, porque nós queremos, Senhor Jesus, nos aliançar, nós queremos desenvolver, Senhor, uma intimidade completa e profunda contigo, Jesus. Senhor, nos ajuda aqui, Senhor, nessa aula, fala conosco, Senhor, para que nós consigamos, Senhor Jesus, dar os passos que nós precisamos dar. Eu me coloco aqui, Jesus, diante de Ti, Senhor, novamente reconhecendo todas as minhas limitações, Senhor. Todos os meus erros e acertos eu coloco, Senhor, diante de Ti, Pai, e eu me reduzo à categoria de mensageiro apenas, Senhor. Que eu não atrapalhe, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar essa noite. Que o Senhor quer comunicar, Senhor, futuramente a quem tiver contato de alguma maneira com essa aula, depois gravada. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra disponível. Obrigado pela Sua presença disponível. Obrigado porque o Senhor está sempre disponível para a gente. Em nome de Jesus. Vou dar uma ajeitada nessa câmera aqui, para ficar mais centralizada. Vamos lá, pessoal. Evangelho de João. E assim, quando a gente se propôs a começar pelo Evangelho de João, eu também achei que a gente fosse mergulhar nas Escrituras imediatamente. Mas o Senhor tem outros planos, né? Porque eu comecei a fazer a aula do Evangelho de João, aí o Senhor me falou assim, mas Evangelho de João, o que é Evangelho? É uma boa nova? Boa nova de quê? Se tem uma boa notícia, é porque tem uma má notícia, de onde veio? E mais uma vez o Senhor surpreendeu e me encorajou a falar de João. Então, nós não podemos falar de Evangelho de João sem a gente falar de quem foi a pessoa de João. Foi um homem, como nós, que recebeu Jesus no coração, como nós. Teve o privilégio de caminhar com o Senhor. Nós não tivemos, mas teremos. Mas o que nos separa de João é que ele recebeu primeiro a revelação. E glória a Deus pela vida dele. Então vamos avançando. Nós vimos na aula passada que os evangelhos eles têm propósitos diferentes. Minto, os evangelhos têm o mesmo propósito com intenções diferentes. O evangelho tem o propósito de trazer a revelação de quem Jesus é, através de várias intenções diferentes, que juntas compõem a visão que o Senhor quer que nós tenhamos dele. Então, Mateus, ele comunicava Jesus como Messias prometido. Ele comunicava Jesus como filho de Davi e Abraão, como menciona em Mateus 1:1. A promessa, aquele prometido, aquele que viria
nos redimir Israel e nos resgatar da tirania dos opressores. Então Mateus, a intenção dele foi revelar Jesus, cumpridor da promessa, o fim daquilo que os profetas já apontavam, como Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. É o Messias. Em Marcos, é um evangelho frenético. Jesus não para. Jesus não para. E Marcos, ele tinha a intenção de comunicar Jesus como um servo atuante, bem atuante. Como em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus, ele não parava. Se você reparar no Evangelho de Marcos, ele estava aqui, estava ali, voltava, ia. É um evangelho acelerado. Então, ele é um evangelho onde Jesus se derramou com ações. Em Lucas, isso eu estou recapitulando a aula passada, Jesus é visto como um homem perfeito. Em Lucas 3:23, Lucas menciona Jesus como filho de José. Em Mateus e em Lucas, os dois têm a genealogia de Jesus, mas como a intenção de Mateus era a promessa, era o Messias, a intenção da genealogia era descortinar a promessa. Em Lucas, Jesus como filho de José, e Lucas vai destrinchando a genealogia de Jesus, reforçando a ideia que ele é um homem, filho de homens, filho de homens, filho de homens, filho de homens. Em Lucas 2:52, Jesus ia crescendo em sabedoria, Jesus ia crescendo em estatura, Jesus ia crescendo em graça diante de Deus e dos homens. O homem ia crescendo, o homem Jesus ia se tornando cada vez mais elevado, vamos dizer assim, diante de Deus e dos homens. Ele ia se revelando ao longo da sua trajetória, ele ia se revelando nos evangelhos, até que aquilo que o rodeava, os apóstolos, eles tivessem a percepção de quem ele era. João tem uma intenção totalmente diferente. A intenção de João, clara, é revelar Jesus Deus. E revelando Jesus como Deus, é um evangelho que nos coloca automaticamente contra a parede. Não existe alternativa quando nós temos contato com o evangelho de João. Ou nós cremos que Jesus é Deus, ou nós o rejeitamos completamente. Não existe meio termo. Ou Jesus é Deus, ou você compreende Jesus como Deus, ou você rejeita Jesus. É um evangelho poderoso. É um evangelho onde não deixa opção para quem tem contato com ele. E é por isso que o evangelho de João, dos livros da Bíblia, é considerado por muitos o livro mais importante. A obra, não só da Bíblia, mas a obra literária mais importante de todos os tempos. Quando nós temos contato com Jesus apresentado por João, C.S. Lewis dizia que ou você crê que Jesus é Deus, ou você pode pensar que ele é um lunático. C.S. Lewis falava isso. Mas quem foi João?
quem foi esse grande homem de Deus, essa importante figura bíblica, esse general de Deus, que foi escolhido para abrigar essa revelação tão poderosa. Porque quando nós temos contato com figuras proeminentes, né, a grande tendência é nós idealizarmos ela e muitas vezes colocar o homem num patamar divinizado, que é um erro terrível e uma heresia. Então, quem foi João? É importante a gente ver o background, é importante a gente ver o pano de fundo dele para que a gente compreenda um pouco melhor aquilo que ele quis dizer. Então, João foi filho de Zebedeu. Ele teve um pai. Marcos 1,19. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Então, assim como eu e você, João estava vivendo a sua vida quando foi tocado por Jesus. Ele estava trabalhando, estudando, vivendo, produzindo, buscando em outros lugares, até quando, de repente, ele foi tocado por Jesus, assim como eu e como você. Então, ele era filho de Zebedeu. Eu sou filho de João. Ele era o irmão mais novo de Tiago. Marcos 10, 2 a 4. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Ele tinha um irmão. Assim como, possivelmente, eu tenho irmãos e irmãs. Você também tem. Ele era um pescador de tradição. Ele tinha um negócio familiar bem sucedido, como Marcos 1, 20 explicita. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Ele tinha funcionários. O pai dele tinha um negócio, ele trabalhava no negócio do pai. Assim como nós temos as nossas estruturas familiares. Alguns trabalhavam, outros trabalham, alguns parentes. Como nós. Ele era primo de Jesus. Então, lá em Mateus 27, 56 e João 19, 25, no momento da crucificação, Mateus diz assim, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. João 19, 25, perto da cruz estavam sua mãe, que seria Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, que nós descobrimos que a esposa dele ele é filho de Zebedeu, possivelmente Zebedeu Clopas, e Maria Madalena. Eu fiz um esquema para vocês associarem a essa easter egg da Bíblia. Em Marcos 6,3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então, eu botei esse versículo para vocês entenderem que Tiago e José eram irmãos de Jesus. Então, ele era primo do Senhor. Ele era da família de Jesus. E ainda assim, tardiamente, ele foi tocado pelo Senhor. Existem algumas hipóteses sobre quem foi João, e são hipóteses plausíveis. Vamos desvendando juntos aqui. Em Mateus 17, 24 e 27, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pega ela, entrega a eles para pagar o meu imposto e o seu.
E uma coisa interessante é que lá em Êxodo, como a gente lê aqui, todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Esse versículo ele trata de recenseamento, mas possivelmente era um padrão era um padrão de taxação para o templo de Herodes, a idade. Então, se os discípulos estavam com Jesus, e Jesus pagou o imposto dele e de Pedro, isso é uma hipótese, mas é plausível. Possivelmente os outros discípulos eram menores de idade. À exceção de Mateus, que ele era publicano, possivelmente também ele era isento do imposto. Então a gente descobre que João, ele era o mais jovem dos discípulos. E o que morreu mais velho. E o que isso fala conosco? O que isso fala conosco? Jesus, ele olha para os corações. Não espera amadurecer na fé, não espera encontrar em teologias pesadas, não espera encontrar em tempo de caminhada cristã as revelações que você tem no primeiro dia que Jesus entrar no seu coração. Paulo alertava Timóteo: não deixe que te oprimam pela sua idade. Não deixem que te oprimam pelo seu tempo de caminhada cristã. Não seja oprimido pelo seu tempo de caminhada cristã. E não se distraia. Porque existem muitos crentes de caminhada longa que eles anestesiaram a fé pela teologia. Existem muitos cristãos que conhecem a letra de cabeça, mas eles são rasos na revelação. Existe um dito nas artes marciais, eu sou instrutor de arte marcial, que diz que é muito melhor você treinar um golpe 1000 vezes do que 1000 golpes uma vez. Então, se você sabe que Jesus Cristo é Deus, e Ele morreu por você, ressuscitou e te fez assentar nas regiões celestiais, se é só isso que você sabe e é uma verdade que está dentro do seu coração, você já está muito mais avançado na fé do que uma pessoa que sabe quantos livros tem na Bíblia, quantos livros tem o Pentateuco, quais são os livros poéticos, os livros históricos. Claro que é bom saber isso. É interessante. A Bíblia é maravilhosa. Com o tempo a gente vai acabar sabendo. Mas o jovem João, que existem caminhos teológicos que dizem que ele tem de 15 a 24 anos, é uma criança. O jovem João teve contato com Jesus, caminhou com ele e escreveu o livro mais importante da Bíblia, na minha opinião e na opinião de muita gente também. Amém? Bom, vamos lá. Quero saber quem sabe pronunciar esse nome hebraico aí. O hebraico antigo não tinha consoante, não tinha vogal, desculpa. Então só existia a vogal, ela foi acrescentada no hebraico moderno para facilitar a vida do pessoal.
Mas o nome original hebraico é Yohanan, algo parecido com isso. O que significa? É uma junção de duas letras, né? É a junção da letra do tetragrama, Yoevaé, que é o tetragrama que compõe o nome de Deus, que é uma pronúncia perdida, porque era tão sagrada que eles não pronunciavam, porque vocês sabem que a Bíblia, boa parte dela foi de tradução oral, depois escrita, e foi necessário que pessoas passassem de geração em geração até que chegassem em nós. Então o nome do Senhor era tão sagrado que eles não pronunciavam. E uma curiosidade, para eles escreverem, transcreverem na Torá, na Tanakh, eles deixavam o nome em branco, eles escreviam a Bíblia, não era a Bíblia o nome, mas escreviam os textos, deixavam o nome em branco, eles se limpavam, trocavam as vestes, se perfumavam e depois acrescentavam o nome do Senhor, o Yoevaé. Esse era o nível de temor que a igreja primitiva tinha do nome do Senhor. E hoje nós fazemos piada. Hoje o nome do Senhor, ele é pronunciado em vão de tantas formas por nós. Por nós. E os nomes da Bíblia, eles têm uma importância que todos eles têm significados importantíssimos e proféticos. Os nomes da Bíblia são proféticos. E o nome de João não é diferente. Então junta o tetragrama, né, o símbolo do Yoevaé e o símbolo do que representa a graça. Então, o que o nome João representa? É Jeová é misericórdia, a graça divina, Jeová é favor, o favor de Deus, a clemência, Jeová perdão, é a bênção, Deus é bênção. Porque Yoevaé, na tradução, né, mas na expressão aproximada, Jeová acaba sendo mais parecido com Yoevaé, que foi uma pronúncia perdida. Então, depois de um tempo, Jeová foi substituído por Adonai, que significa Senhor. Então, o nome de João, ele é uma representação profética do que Jesus fez por ele. O nosso nome é uma representação profética. Você pode não perceber, você pode rejeitar, mas eu convido você a perguntar para o Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer dizer com o meu nome? Você pode ter alguma questão com seus pais, você pode não saber quem são seus pais, mas o seu nome tem uma representação profética na sua vida. Eu convido você a descortinar isso. Porque aquilo que a gente ainda não sabe, o Espírito Santo vai descortinando. A nossa glória é descobrir as coisas de Deus. E é extremamente divertido. Amém, gente? Então vamos lá. Agora, eu escrevi aqui. Eu escrevi aqui que é uma representação profética do que Jesus fez por João. O que Jesus fez por João? Vamos ver na Bíblia o que é relatado sobre o apóstolo João. Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Você chamar alguém de filho do trovão, o que é um trovão? O trovão é impetuoso, o trovão é repentino, é impulsivo, ele é destrutivo, barulhento. Em Lucas 9, 59 e 54, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor,
Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Porque eles tiveram uma questão com os samaritanos. Pode isso, crente? Muitas vezes, nós agimos como um filho do trovão. Muitas vezes, nós falamos um bem feito. Está colhendo o que plantou. Ele não sabe o que está esperando lá na frente. A ira de Deus vai recair sobre ele, sobre ela. Mas é muito. A gente fala muita coisa, trovejadamente, pensa muita coisa, boanergicamente, não sei nem se existe essa palavra. Muitas vezes nós não pensamos em destruir as pessoas, mas ficamos alegres com a destruição delas. Isso nos faz filhos do trovão. E esse irmão estava andando com Jesus. E João tem histórias ainda mais delicadas. Quando eles estavam no caminho para Jerusalém, lá em Marcos 10, 37, eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda, Senhor. Em Mateus 20, 21, Jesus perguntou: o que você quer? Que a mãe deles interpelou Jesus. E aí a mãe deles, a mãe dos irmãos, a mãe de João, falou: declara, dá uma ordem para Jesus, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Declara. Talvez porque ela era parente de Jesus, não sei. Achou que tivesse alguma prerrogativa. E isso que fala conosco. Porque eu creio que a gente lê as coisas e a Bíblia aponta para nós. Quantas vezes nós não nos sentimos superior e queremos lugares importantes na nossa congregação, lugares de destaque no nosso trabalho, para que nós nos sintamos bem. Quantas vezes nós olhamos alguém em determinada atividade, seja na igreja ou fora da igreja, e nós pensamos: eu faço melhor. Eu devia estar ali. Não ela. Quantas vezes o nosso comportamento muda quando alguém do nosso meio se destaca ou vira líder ou galga um patamar e o nosso coração se envaidece? Gatilhos de insegurança, gatilhos de vaidade, gatilhos de carência estouram e aí muitas vezes a gente não fala. Eles pelo menos foram sinceros. Porque eles falaram no meio de todo mundo. Porque os discípulos ficaram atribulados, eles ficaram escandalizados, eles ficaram chateados com eles. Nas duas passagens. Que isso? Que isso? Então João, ele manifestou características possivelmente nossas e possivelmente outras. E eu amo a Bíblia porque ela não esconde nada. A gente tenta esconder. A Bíblia não.
A gente se esconde de nós mesmos quando nós não nos permitimos ter contato com o nosso lado Bonerges, com o nosso lado egoísta, com o nosso lado egocêntrico, com o nosso lado narcisista, com o nosso lado carente, com o nosso lado apavorado. E quando nós inventamos um personagem para nos proteger do mundo, a gente corre o risco de se confundir com esse personagem e esquecer quem nós somos. E a gente só cura o que está visível, o que é falado, o que é demonstrado, o que nós entendemos como errado. E a Bíblia faz isso. A Bíblia expõe o erro e mostra que Jesus é graça, como o nome de João profetizou sobre a vida dele. O nome de João profetizou sobre a vida dele. Ele era impulsivo. Ele era explosivo. Ele manifestou um caráter egoísta. Eu não disse que ele é egoísta, mas ele manifestou um caráter egoísta. O que demonstrou nas Escrituras que ele sofria forte influência da mãe. Porque a mãe dele pediu e eles insistiram. A Bíblia não diz, mas pode ser pela idade pequena, pode ser que eles vivessem um ambiente de manipulação, não sei. Mas eu sei que nós podemos. Porque muitas vezes nós sofremos tentativas, e às vezes bem-sucedidas, de manipulação, controle, dependência emocional, que faz com que nós tenhamos atitudes que nós não queremos ter, mas que nós acabamos indo na onda. Eu não sei se foi o que aconteceu na Bíblia, mas a mãe de João falou e eles foram na onda. Em Marcos eles falaram. Mas muitas vezes o que fala isso conosco é que nós seguimos movimentos. E não buscamos o discernimento do alto. E nós corremos um sério risco de nos escravizar pelas nossas paixões. E nos tornarmos impulsivos pelas nossas paixões. E a Bíblia diz que essas paixões fazem com que nós guerreemos entre nós. As paixões fazem com que nós guerreemos entre nós. Porque quando você pede para ficar em lugar superior, automaticamente você está falando que você é melhor do que o outro. Sou melhor que ele, eu quero ficar ali. Mas a Bíblia é tão incrível que em Provérbios diz que é melhor você ser convidado do que ser expulso. Então, se você anseia por lugares altos, possivelmente você não vai conseguir. Porque a sua ambição é egoísta. Se você anseia por servir, possivelmente você vai ser convidado a sentar na mesa em lugares privilegiados. Durante muitos anos da minha vida, eu busquei sucesso. Durante muitos anos da minha vida, eu busquei a potência intelectual, financeira, reconhecimento, porque eu tinha um buraco no meu peito do tamanho de Jesus e eu tentava preenchê-lo com o meu ego. É impossível.
Desmantelei a minha vida algumas vezes. Quando o nosso coração está no lugar certo, quando o nosso coração está rendido e nós nos reduzimos a vasos de barro, simples vasos de barro, esperando pelo conteúdo divino, porque o que há de melhor em nós é dele. Quando nós fazemos isso, o Senhor diz: servo bom e fiel. Você cuidou do meu talento. Você produziu o meu talento. E como você produziu muito, toma muito. E a produção no reino é diferente. Aquele que quer ser o maior do reino, busque ser o menor aqui. Eles não fizeram isso. Agora, Jesus muda histórias. Lembra do nome de João? O nome de João é Deus gracioso, Deus misericordioso, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E a misericórdia, a graça e favor do Senhor pegou esse jovem impetuoso e transformou ele no discípulo do amor, no discípulo mais fofo da Bíblia. Foi o discípulo que mais pregou o amor, como nós vamos ver nas aulas posteriores. Ele realmente era o discípulo do amor. Então vamos lá, quem foi João? João foi o apóstolo amado. Esse PowerPoint eu vou converter em PDF, eu vou mandar para vocês e essa aula também vai estar gravada. Como diz em João 13:23, João 19:26, João 22. Ele foi autor de 5 livros do Novo Testamento, Evangelho de João, as cartas, né, as 3 cartas de João, Apocalipse, que eu particularmente eu não gosto desse nome, eu prefiro o nome em inglês, que é Revelações. Ele escreveu para judeus e gentios, ele escreveu para todo mundo, ele escreveu para que todos creiam que Jesus é Deus. Em João 20, 30, 31 aponta isso. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses aqui que eu escrevi foram escritos. Esses milagres, esses sinais, esses milagres que eu escrevi aqui, foi para que vocês creiam que Cristo, Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E crendo nele, tenham vida em seu nome. O propósito é a salvação. O propósito é a salvação. É conduzir à salvação. Ele foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Gálatas 2:9, reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, eram colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordam em que devemos nos dirigir aos gentios e eles aos incircuncisos. Ele foi coluna na igreja. Aquele jovem foi coluna na igreja. Então João, depois da ascensão de Jesus, ele mudou para Éfeso, possivelmente com Maria, porque Jesus pediu para ele cuidar de Maria, talvez pela proximidade, pela filiação. Ele se mudou para Éfeso e se tornou líder lá na igreja de Éfeso e pastoreava as igrejas ao redor. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caramba, eu já escutei essas igrejas em um lugar assim, são as 7 igrejas do Apocalipse, junto com Éfeso. Ele pastoreava essas igrejas ao redor de Éfeso. Ele estava fazendo um trabalho incrível, né? Só que o imperador Domiciano, na época,
Os imperadores romanos eles eram elevados, até elevados entre aspas, claro, a categoria de deuses depois de mortos. O imperador Domiciano ele instaurou que ele deveria ser quando os imperadores de Roma eles eram elevados entre aspas à categoria de deuses em morte, o nome é apoteose. Então você já começa a entender o grau de heresia que tem o samba, por exemplo. Que é aquele lugar lá que tem o samba é apoteose. É um templo pagão. E Domiciano ele instituiu que ele deveria ser divinizado em vida. Paulo, obviamente, foi contra e isolaram ele na ilha de Patmos, que é uma ilha pequenininha, onde tinha até um templo lá. Eu esqueci de que deusa é, mas era um templo pagão. Botaram ele como punição. Ele não foi para Ilha Bela, para Ilha Grande. Ali era uma ilha pagã que não tinha absolutamente nada. Ele era guardado e foi para lá. E eu imagino como deve ter sido. Lá em Patmos ele escreveu o Apocalipse. Lá em Patmos ele. O que isso fala conosco? Eventualmente nós passamos por coisas muito difíceis. Eventualmente nós passamos por escassez, eventualmente doenças, problemas diversos. Eventualmente nós nos sentimos como Paulo, como João, em Patmos, isolados, sozinhos, lugares estranhos, sem ninguém para contar, a desesperança batendo a porta, o medo batendo a porta, a tristeza batendo a porta. Mas eu encorajo você e eu a sermos como Paulo, buscar em Deus, e o Senhor deu a João revelações extraordinárias, proféticas, que deram direção para a igreja. E assim como nós, em nossas ilhas de Pátimo, em nossos isolamentos, que nós busquemos em Deus, para que nós aí, no teu lugar, agora, nesse lugar aí que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas nesse lugar aí, busca o Senhor, porque Ele vai te dar chaves para a sua vida e para a vida de gerações. Registra. Busca em Deus e registra. Porque não existe lugar escuro suficiente que a luz dele não ilumine. E não existe buraco fundo suficiente que a mão dele não te alcance. Então não interessa o que você está passando. Busca no Senhor. Busca no Senhor. Que Ele vai revelar um tesouro para você e para outros. Porque nós passamos pelas coisas para que nós tenhamos uma vitória que traz uma autoridade para que nós distribuamos. Então nós recebemos e distribuímos. Recebemos e distribuímos. João, na ilha de Patmos, recebeu e distribuiu. E depois de Domiciano, teve a ascensão de Marcos Nerva, e João então retornou a Éfeso com 90 anos de idade, aproximadamente, né? E lá ele escreveu o editor, porque era muito comum, né, que nessa época as pessoas tenham uma pessoa, né, até um nome eu esqueci, que para escrever aquilo que você editou. Paulo teve isso. Então João produziu o seu evangelho, morrendo tempos depois. Depois de 90 anos, ele produziu o livro mais impactante, na minha opinião e de muitos, de todos os tempos.
aquele que revela mais a natureza de Jesus Cristo. Então, eu não sei quantos anos você tem, querido, querida, mas em conexão com o Senhor, Ele vai te dar pérolas ainda. Ele tem revelações incríveis para você, para que você salve gerações, porque nós somos libertadores como Jesus é libertador. Nós somos resgatadores como Jesus é resgatador. Nós somos intercessores como Jesus é intercessor. Se você está vivendo pelo seu problema, você está correndo grande risco de transformar o seu problema num ídolo. Se a sua identidade está no seu problema, se você é o que você está passando, você está correndo sério risco de transformar o seu problema num ídolo. E possivelmente você está obedecendo o seu ídolo. João não obedeceu à sua enfermidade, João não obedeceu à prisão que lhe impuseram, João não obedeceu à sua idade. Descansa, ancião, como ele mesmo se falava. Descansa. Descansa. Não. Como diz a música, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. João tinha fome, João tinha lenha, tinha fogo, ele estava queimando pelo Senhor. Até seus últimos dias. E diz a tradição, eu botei até algumas referências, né? Porque essas coisas não estão na Bíblia, mas estão em relatos patriarcais de muitos pais da fé. Botei alguns aqui, Eusébio de Cesaré, Irineu, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, Tertuliano, Clemente de Alexandria, e um dos manuscritos mais antigos que se tem noção, que é o Cânon Muratori, ou Muratoriano. Então, o relato de Jerônimo diz que João ele não conseguia andar em Éfeso. Ele morreu em Éfeso. E precisou ser carregado até a igreja. João, ele não... Olha, presta bem atenção. Presta atenção. Você ao vivo, você gravado. João, com quase 100 anos, ele não podia andar. Ele pedia para ser carregado até a igreja. E a gente, eu e você, muitas vezes não vamos porque ficamos com preguiça, por causa do trânsito, por causa de fome, porque tem que estudar. Preste atenção. João, sem poder andar e precisando ser carregado até a igreja, ele só conseguia balbuciar, eu creio que de forma senil até, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Perto da morte, aquele que queria ter um lugar de destaque no céu, aquele que queria ser o cara perto de Jesus, ele estava à beira da morte pensando nos outros. Como se ele falasse assim, não cometam o erro que eu cometi. Não façam isso. Amai-vos uns aos outros. O outro é mais importante do que você. Não importa o que você sofreu. Não importa o que te fizeram. Não importa o que te levaram. Não importa o que você não recebeu. Amai-vos uns aos outros. Desempodera o seu eu. Desempodera o seu ego. Amai-vos uns aos outros. Amém? Quase terminando. Então vamos lá, o Evangelho de João. Falamos sobre João, vamos falar sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é simples o suficiente
para que os novos convertidos, as pessoas que estão começando a caminhada na fé ou estão começando um processo de amadurecimento, elas compreendam facilmente. O Evangelho de João é de fácil compreensão. Mas o Evangelho de João é complexo suficiente para que a revelação se aprofunde, mesmo naqueles mais maduros na fé. Ele é simples para quem precisa de simplicidade e ele é profundo para quem precisa se aprofundar. Os 4 evangelhos são escritos de forma anônima, eles não trazem o nome do autor, mas o Evangelho de João é aquele que carrega mais evidências da sua autoria. Eu não vou... Tem muita coisa para falar sobre isso, mas vai desfocar da aula. O objetivo dessa aula não é um estudo teológico, mas é um estudo de revelação. Então, assim, João de 1 a 12, do capítulo 1 ao 12, trata do ministério público de Jesus. Isso é interessante, isso é muito interessante. Então, João de 1 a 12, que a gente vai começar a ler na aula que vem, eu creio, trata do ministério público de Jesus. Fala dos milagres de Jesus. É um relato de 3 anos. Foram 3 anos de relato. Fala dos milagres. Os milagres são mencionados aí. E João, de 13 a 21, trata do ministério privado de Jesus. O que é ministério privado? São os discursos para os discípulos. É a capacitação dos discípulos, é a ferramentalização. É um relato de 4 dias. Interessante. De 1 a 12 foram 3 anos, de 13 a 21 foram 4 dias. Então João não está preocupado com escatologia, cronologia, relato histórico. Ele não menciona o nascimento de Jesus, o batismo, a escolha dos 12, a ceia, a ascensão de Jesus, as parábolas. Ele relatou apenas o necessário para que entendamos que Jesus é Deus. Como fala aqui onde nós lemos aqui, ó. Em João 20. Mas esses milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Ou seja, na cota, só o suficiente para que nós entendamos que Jesus é Cristo. Curiosidades. Isso é muito legal. João relata apenas 7 milagres no seu evangelho. 7 milagres. Sabia dessa? Não sabia dessa. As bodas de Canaã, cura do filho do oficial. Eu não vou ler os versículos, que vocês procurem em casa. Cura do paralítico lá no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. 7. E olha só que coisa legal. João relata 7 vezes Jesus dizendo, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz. E tem os versículos. Depois você tem que dar um endereço, é um estudo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. 7 na Bíblia. Veja bem, eu sei que aqui pode estar nos vendo aqui, me vendo pessoas novas na fé. Eu sei que tem pessoas recém-convertidas aqui no ao vivo. Vai ter pessoas recém-convertidas vendo gravado. 7 não é um número místico. Cuidado com isso. Cuidado com a numerologia escatológica. Mas 7 é um número que representa a perfeição. 7 não é místico, mas o 7 é um número na cultura judaica que representa a totalidade, a interação, a conclusão, a perfeição, a consumação. Então você tem vários momentos na Bíblia, e a Bíblia é cheia de 7. Ela começa com 7 palavras hebraicas e termina com 7 trombetas, por exemplo. É interessante. Não para que você, 7, meu Deus, não, é porque é uma representação simbólica. Já sabia disso? Isso é muito legal. E eu sei que você vai buscar. O objetivo é fazer com que você leia o Evangelho de João. Então, leia e cata isso aí.
Estudo bíblico não é a Bíblia, tá? Estudo bíblico não é a Bíblia. Livros sobre a Bíblia não são a Bíblia. Vídeos sobre a Bíblia não são a Bíblia. Então, tudo que você recebe, aprende, tem muitas coisas muito ruins, tem coisas muito boas, tem livros ruins, livros bons, vídeos bons, aulas boas, mas nada substitui a Bíblia. Nada. Nada. Fazendo essa aula, eu consultei muita fonte, mas a principal fonte foi a Bíblia, obviamente. É ali que está a palavra revelada. Então, o Evangelho de João, para finalizar, ele se apresenta direto. O Evangelho de João se apresenta seco. Ele já diz a que veio. Nas primeiras linhas, ele já retira as nossas opções. Nas primeiras linhas, ele já nos coloca contra a parede. Nas primeiras linhas, ele já se revela. E tudo que vem depois vai dizer a escolha que fazemos. Tudo aquilo que vem depois vai refletir a escolha que nós fazemos. Se você crê que Jesus é Deus encarnado, Deus andando entre nós, que escolheu morrer por mim e por você, para que aquilo que nos afligia seja retirado de nós e colocado sobre ele. Se você crê que ele sangrou na cruz por nós e o sangue dele nos selou numa aliança de amor eterna, se você crê que ele, ressurreto, quando nós recebemos ele no coração, nos transporta do reino das trevas para o reino do seu amor. Se você crê que o escrito de dívida foi rasgado, eu convido você a assistir às próximas aulas. Porque nós aqui vamos juntos com esse que começou criança, impetuosa, uma criança impulsiva, e terminou um senhor, um ancião sábio. Se você crê que essa é a nossa trajetória, onde nós saímos de uma imaturidade espiritual para uma maturidade santa em amor, se você crê assim como eu que essa é a nossa jornada, que é a nossa jornada como João, eu convido vocês a ficar e assistir as próximas aulas, para quem está ao vivo ou para quem tem a oportunidade de assistir gravado. Amém, pessoal?